O assunto que nós escolhemos é o papel da advocacia criminal na investigação. Na investigação criminal. Desde o acontecimento do fato, a partir daquele dia que o fato... Eu digo que toda situação criminal é um drama humano. Sim. E todo drama tem começo, tem meio e tem fim. Saudações, mentes jurídicas! Está no ar mais um episódio do Conclusos, um podcast sobre ética, estratégia e técnica no direito. Hoje eu tenho o prazer incomensurável, inenarrável, de ter aqui comigo uma pessoa que me inspirou demais no começo da advocacia, uma pessoa que me inspirava na época em que eu estava nos bancos acadêmicos da faculdade. Ele que é formado pela PUC Campinas, pós-graduação em penal, processo penal, lecionou por 25 anos em diversas faculdades da região, foi delegado de polícia, bugrino roxo que eu sei, toma um Campari e entende de um chopp como ninguém e suas duas melhores qualidades, marido da Claudine e pai da Luísa, meu amigo Haroldo Cardella. É um prazer tê-lo aqui, meu irmão. Danilo, é um grande prazer, uma alegria, uma satisfação, um orgulho, uma honra estar presente nesse podcast que já vem, não é, assumindo uma posição de destaque junto aos internautas, especialmente aqueles ligados à área do direito, e que você tenha muito sucesso. Agora, como advogado, você já é um advogado brilhante, um grande advogado criminalista, que despontou como um grande nome, ainda jovem, mas hoje já tem uma posição solidificada dentro da advocacia criminal, e mais agora, não é, na sua atuação à frente do Conclusos, e eu tenho certeza que vai ser mais uma empreitada de grande sucesso. É uma grande alegria, uma grande honra poder dividir com você esse microfone e falarmos de assuntos tão importantes para a advocacia criminal. Obrigado, meu irmão, obrigado. Esses elogios, eu sei que grande parte deles é por conta da nossa amizade. Não. Essa admiração que eu tenho por você, eu sempre deixei isso muito claro, sempre te falei de como você me inspirou. E nós escolhemos um assunto muito legal. Já quero falar para o pessoal que vai nos ouvir. O assunto que nós escolhemos é o papel da advocacia criminal na investigação. Na investigação criminal. E por que isso? Porque o Haroldo é o nosso convidado especial para falar desse assunto. Por dois motivos. Primeiro, pelo carinho, pela amizade, pela admiração. No primeiro dia do episódio, que nós falamos sobre compliance com o Fábio Cury, eu mandei uma mensagem para ele e falei, eu quero que você seja o primeiro criminalista do meu podcast. Foi isso. E o segundo assunto, que tem a correlação com o tema, é porque o Haroldo, além de ser um brilhante advogado criminalista da nossa região, mas principalmente da nossa região, mas em todo o país, conhecido nacionalmente, ele foi delegado de polícia por um período curto, mas um delegado que foi muito conhecido. A gente falava sobre isso e o Nascimento, né, meu sócio, nosso amigo, Sim. que é procurador municipal em Pedreira, ele sempre encontra pessoas, né, políticos, personalidades da região, que sempre fazem alusão a você. Conhece o doutor Haroldo? Pergunta para ele, conhece o doutor Haroldo? E lembrava de você como delegado, que Sim. foi um período curto, mas teve um papel super importante. Então, meu irmão, o que você achou desse tema? O papel da advocacia criminal na investigação. Eu acho totalmente pertinente e muito importante essa questão, Danilo, porque como premissa desse podcast, você fala em estratégia e técnica. São duas premissas importantes. E eu diria, especialmente para aqueles que estão iniciando na advocacia criminal, que a figura do inquérito policial, como uma medida preparatória, uma medida investigatória, é necessário, desde o acontecimento do fato, a partir daquele dia que o fato... Eu digo que toda situação criminal é um drama humano. Sim. E todo drama tem começo, tem meio e tem fim. É como aquela história, a história da Chapeuzinho Vermelho. Não posso falar quando o lobo mau comeu a vovozinha. Eu preciso voltar, não era uma vez. E com esse era uma vez,
é o momento procedimental que nós conhecemos, que é o chamado inquérito policial, Sim. que é presidido pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. Pois bem, o que a gente observa, que quando eu falo em estratégia, entendo que é extremamente importante quando o advogado, diante de uma causa, logo no início, que é levada para análise dele, é a criação de uma estratégia. E eu digo que a estratégia se inicia na fase de inquérito policial. É verdade que muitas vezes nós assumimos defesas a partir do oferecimento de uma denúncia. É verdade. Mas diante das situações que o advogado já representa o seu cliente na fase embrionária do inquérito policial, é extremamente importante, é muito mais que a técnica. A técnica eu digo que é um passo seguinte da estratégia. Então, me parece que o tema que você traz é extremamente importante e você, com a sua experiência, eu com a minha, nós podemos aqui trazer aos nossos internautas que possam avaliar o que seria a adoção de estratégia ainda na fase embrionária do procedimento apuratório investigatório, que é o inquérito policial. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Você concorda que, de fato, faz muita diferença para nós criminalistas assumir um caso desde o começo, desde a instauração do inquérito e poder trabalhar com o cliente já nessa fase embrionária da persecução criminal, do que já pegar a partir de uma denúncia em que você já vem com um histórico de investigação? Você acha que, de fato, você concorda que de fato é relevante a gente atuar desde a fase de investigação policial, desde o comecinho da investigação? Eu particularmente gosto, até porque nós temos uma série de problemas quando assumimos uma causa a partir, exemplo, do oferecimento, ou seja, da denúncia, quando se encerra a fase inquisitorial do inquérito com o relatório final do delegado de polícia e o Ministério Público entende, então, em oferecer uma denúncia. Por quê? Porque nós sabemos que, por mais que dentro do inquérito policial não vigore o princípio do contraditório e todos aqueles elementos contidos naquela fase são denominados de indícios e não de provas, sob o aspecto técnico formal, a verdade é que muitas daquelas informações, especialmente a palavra do investigado, amanhã, diante de uma ação penal, perante o contraditório, dentro da minha produção e da minha análise probatória, eu posso ter limitação na estratégia defensiva, tendo em vista que aquilo que foi levado lá no início, de alguma forma, não possa corroborar na fase judicial. Ou seja, eu tenho que retificar, e isso nós sabemos, né, Danilo, que é muito ruim para a análise final do juiz da causa. Antigamente nós tínhamos aquela visão, o inquérito policial não vale nada. O que se vale é a partir, então, da ação penal em andamento. Isso não é verdade, nós sabemos muito bem, nós sabemos que não é verdade. Porque o inquérito policial é esse momento, e eu acho que nós tivemos uma mudança de paradigma dentro da figura do inquérito policial. Talvez no passado fosse assim. No passado, nós tínhamos uma situação de inquérito, e você vai se recordar bem, porque os processos não eram digitais, os inquéritos, melhor, os procedimentos, e o procedimento de inquérito não é processo, mas eles eram físicos. A verdade é que com a situação estrutural da Polícia Civil, que na maioria das vezes apura os crimes, salvo quando de competência federal, que seria a Polícia Federal, a situação estrutural da Polícia Civil sempre foi muito ruim. Falta de funcionários, escrivães, investigadores, delegados, estrutura de delegacia, sempre foi muito ruim. Muita vontade de trabalhar e pouco recurso para poder trabalhar. E isso eu digo com a maior tranquilidade, porque quando fui delegado no início dos anos 90, eu mesmo passei por isso. A falta de condições estruturais para se fazer uma boa investigação. Eu volto então nesse tema, Danilo, porque justamente naquela fase embrionária, antigamente nós deixávamos, como eu disse, aquilo descansando. Era uma visão
do advogado criminal. Quanto mais tempo, melhor. E muitas vezes, realmente aqueles inquéritos ficavam anos e anos e anos na delegacia de polícia. Até porque naquela época tinha prescrição Perfeito. retroativa. Houve a mudança da lei de prescrição em 2010, né? E a partir da mudança da legislação da prescrição, aquilo acabou ficando sem efeito. Mas era uma alternativa que nós tínhamos, porque até então a prescrição alcançava aquela fase embrionária do inquérito policial, antes, obviamente, do recebimento da denúncia. Mas interessante que muitas vezes, naquela época, não se buscava a tal da estratégia, se abandonava os inquéritos policiais. O dia que eu vier ser chamado, meu cliente for chamado, aí sim eu me apresento. Essa situação mudou, e isso é importante que os nossos colegas advogados saibam. Não existe mais isso. Aquela premissa de que, olha, a polícia vai ter que criar elementos indiciários para que o Ministério Público possa ter elementos para oferecimento de uma denúncia, também é algo que, com o tempo, isso houve um esvaziamento em relação a tudo isso. Acontece que hoje a figura do advogado, Danilo, não sei se você concorda, a figura do advogado, salvo exceções, obviamente, de estratégia, por isso que eu falo que a estratégia está antes da técnica, diante de uma estratégia, hoje, a figura do advogado proativo no inquérito é muito importante. Porque você pode me dizer, mas, Cardella, veja bem, eu não tenho que provar que eu não fiz, tá? Quem tem que provar essas premissas, no sentido de que tem que provar é o Ministério Público, com elementos indiciários da autoria e a materialidade deletiva, é o cabimento da ação, da propositura de uma ação, ao menos, não é? Eu digo que a denúncia é o sinal verde para a acusação, não é? Como num grande prêmio, quando acende a luz verde. Mas na fase do inquérito, eu acho que mudou. Hoje em dia, o advogado tem que ser proativo. Ele precisa agir durante o inquérito, provar. Infelizmente, eu sei que é difícil muitas das vezes, porque fazer prova negativa é algo extremamente difícil. Mas eu digo e oriento os mais novos, e acho que você também observa bem isso, né, Danilo, com a sua experiência, você precisa ter uma atividade durante o inquérito, não aguardar o chamamento para oitiva, não aguardar simplesmente uma perícia. Sim. Nós sabemos que muitas perícias, são passíveis de contestação. E hoje em dia, por exemplo, eu trabalho assim, mas obviamente que isso depende da situação econômica do cliente, eu atuo muito com pareceres, muito. Seja parecer de ordem psicológica, psiquiátrica, parecer jurídico, parecer contábil, especialmente dos crimes empresariais, né, Danilo? Que eu acho que nós atuamos nessa linha importante da advocacia documental, e você precisa, porque quando você está diante de um documento elaborado por um órgão oficial, como um LAB, como um RIF, até então, amanhã eu tenho absoluta certeza que o Ministério Público vai ter aqueles documentos como extremamente verossímeis, no sentido de propor uma ação penal. E amanhã eu vou discutir isso durante o processo judicial. Eu acho que essa situação mudou. Ninguém quer ser réu num processo criminal, especialmente dentro de uma atividade empresarial que nós sabemos bem. Então eu acho que muda um pouco esse paradigma da figura do advogado aguardar passivamente o andamento do inquérito policial. Eu digo que agora nós temos duas instruções: a instrução do processo, não é, onde se tem os princípios constitucionais garantidores da ampla defesa, do contraditório, devido ao processo legal e tantos outros previstos na legislação e na Constituição, mas na fase inquisitória é uma instrução. Ou seja, nós temos que atuar proativamente. Agora, eu sei que nós temos situações excepcionais. Não, isso aqui é melhor não mexer agora. Faz parte da estratégia. Faz estratégia. Perfeito. Desde que seja bem pensado. Bem pensado. Isso aqui nós não vamos mexer. Eu não vou mexer nesse caldo.
eu vou deixar a investigação andar e depois nós vamos avaliar lá na frente como vamos agir. Então, eu acho que tem caso e caso. Por isso que nós sabemos que na advocacia criminal, seja na fase inquisitorial, seja na fase do contraditório, seja na fase recursal, a estratégia é fundamental. E não há caso igual ao outro. Cada caso é um caso. Então, nós precisamos analisar aquele caso, se é o caso de nós termos uma postura proativa naquele inquérito policial. Mas eu posso afirmar, especialmente nos crimes chamados vulgarmente de colarinho branco, crime de lavagem de dinheiro, que é uma legislação extremamente complexa, você sabe, quando se discute a questão do crime antecedente, se ele gera produto, é uma legislação complexa. Eu sempre falo para os mais novos, não se ache em condição de enfrentar uma lei de lavagem de dinheiro, porque ela é muito complexa, precisa entender e muito bem como se dá a aplicação daquela legislação. Esses casos de crimes cometidos por empresários, que acaba desembocando nos crimes tributários, nos crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, entre outros, não é? Crimes licitatórios. É importante a figura do advogado criar uma estratégia e que possa criar, antes da análise do Ministério Público, criar um terreno fértil, sustentando a sua versão de fato, não se defendendo, porque não há realmente uma acusação formal, mas é importante que se tente provar negativamente, ou seja, que vulgarmente nós dizemos, eu não cometi esse delito, eu tenho que provar? Tem. Hoje em dia eu entendo que tem, para não correr risco de ser surpreendido com uma denúncia. Sim. Que, obviamente, nós temos, e quando há uma denúncia recebida, nós sabemos, nós estamos diante ou de uma absolvição ou de uma condenação. Não há uma terceira hipótese. Sim. Então, para se evitar isso, eu entendo que devemos investir na fase do inquérito policial, salvo naquelas hipóteses que estrategicamente se entendeu que deixe ela andar naturalmente e, quando provocado, você se manifeste. Sabe a impressão que eu tenho? Que, assim, eu tenho 19 anos de advocacia, você tem 34. 34. Eu ia chutar isso. E me fale se faz sentido. Eu vejo que há 19 anos atrás, 15 anos atrás, até 10 anos atrás, existia ainda uma dificuldade um pouco maior do advogado trabalhar na investigação. A gente usava sempre aquele artigo 14 do Código de Processo Penal, que está ali, nosso Código de 1941, mas é tanto a jurisprudência quanto a doutrina veio fazendo um trabalho que depois a jurisprudência acolheu em alguma medida, que o inquérito, ele não necessariamente é inquisitório de uma forma extremamente rígida. Ele permite que a defesa faça algum trabalho, até porque é bom para o delegado, né? Mas me parece que antigamente era até mais duro, não era mais difícil fazer isso. Hoje eu acho que até se cobra que o advogado faça isso, não? Sem dúvida, eu acho que você está coberto de razão. Nós temos algumas legislações que amparam a advocacia atuante na fase inquisitorial, até a própria advocacia preventiva, enfim. Você tem procedimentos, inclusive, que o próprio advogado pode instaurar um procedimento apuratório diante de situações envolvendo atividades O empresariais. Estatuto da OAB também O nos deu Estatuto da OAB nos possibilidade de deu fazer um inquérito. súmulas vinculantes, como a súmula 14 Verdade. do Supremo Tribunal Federal, enfim, nós temos realmente um arcabouço legislativo, normativo, que na própria regimentos da própria Polícia Civil, da Polícia Federal, que nos amparam a essa figura. Não chega a ser um contraditório, porque o contraditório só existe quando eu tenho uma acusação, quando se instaura a relação processual com o juiz, o réu e o acusador. Mas é verdade, nós temos hoje situações que amparam essa atuação do advogado. E, infelizmente, Danilo, quando eu assumo algumas causas que já estão em fase de recebimento e oferecimento de denúncia, quando eu tenho acesso à denúncia a partir daquele momento, eu olho para trás e eu tenho que dizer ao meu cliente,
logicamente sempre respeitando eticamente o colega que esteve lá, mas eu preciso dizer o que foi feito neste inquérito policial. Ah, meu advogado disse que não podia fazer nada. Não é bem assim, é isso que fique claro. O advogado não é contratado para o inquérito policial para ficar guardando a denúncia. Sim. Ou ficar aguardando a análise do delegado de polícia, porque o delegado de polícia ele não deve fazer juízo subjetivo em relação àquilo que foi produzido, a prova chamada indiciária. Sim. Isso quem deve fazer é o próprio Ministério Público quando da sua opinião delicti em relação ao oferecimento da ação, ou pedido ou determinação de arquivamento, ou diligência, mas isso é uma questão do Ministério Público, Posso te né? perguntar uma coisa que me vem em mente? A gente recebe muita indicação de colega de outras áreas, né? E uma coisa que eu percebo, e ouço até queixa desses colegas parceiros, é que por conta desses empresários, das empresas desses empresários serem já mensalistas do escritório, eles acabam sofrendo uma pressão para cuidar daquele problema na fase de inquérito. Ou seja, ele não recebeu para isso, aí ele acaba não fazendo um bom trabalho e prejudica o próprio cliente. Você recebe muita situação dessas, muitos problemas com clientes nesse estágio e que fica até ruim, porque você não pode falar que o seu colega acabou não ajudando tanto, porque ele foi fazer um favor para o cliente, ele te indica, mas acabou complicando a situação de um cliente que quis economizar e acaba pagando mais caro, né? Porque depois ele é processado, tem todo um constrangimento emocional, o custo de uma defesa no processo é mais caro. Você recebe essas questões? Você se depara com essas situações? Muito, Danilo. Acho que você apresentou um retrato perfeito. A nossa advocacia realmente é advocacia de, obviamente, indicações, conhecimento, mas a indicação é muito forte, especialmente daqueles advogados que não atuam na área, escritórios que atuam numa série de full áreas de serviços, ou seja, todas as áreas de serviço, full services, mas é que não atuam no penal. E o que a gente observa, você tem toda a razão, é que muitas das vezes que somos então indicados, somos indicados justamente quando se tem denúncia. Aí ele diz: olha, agora não tenho condição mais. Ele diz isso para o cliente. Então, ou é sob pressão do cliente que não quer ter custo empresário, ou o cliente também, ou melhor, ou o advogado parceiro naquele momento, ele acha que resistir o acompanhamento. É por isso que eu digo e vou chamar atenção. Não existe mais a figura de acompanhamento de inquérito policial. Inquérito policial é um procedimento que nós precisamos avaliar e analisar como se fosse uma defesa judicial. Sim. Precisa se definir isso e é verdade. Muitas vezes o cliente não quer e às vezes o advogado também não quer naquele momento dizer, olha, daqui isso aqui não posso colocar. Ah, é fácil na delegacia, é só olhar a portaria, vamos lá, vamos prestar. Esse tal de prestar depoimento na delegacia, sem uma definição de estratégia, Exatamente. é um verdadeiro tiro no pé. E quando o cliente sai de lá, e o escrivão é gente boa, porque é empresário, não costuma ser uma pessoa voltada à atividade criminosa. O escrivão, né, tá preocupado com crimes de violência, né, aqueles crimes tradicionais. E o escrivão é super simpático, o delegado é super simpático, um crime tributário, por exemplo, né? E ele sai de lá achando que o problema vai evaporar. Perfeito. Às vezes ele fala assim, eu já tive casos que eu observei no depoimento, nas declarações ou no seu interrogatório, seja lá qual for a natureza jurídica daquele ato, na fase de inquérito, em que o réu, desculpa, o investigado ficou em silêncio. E quando eu recebo aquele caso a partir da denúncia, eu digo, por que você ficou em silêncio? Agora você vem aqui e fala um monte. Você foi na... Ah, porque o escrivão disse que era melhor ficar em silêncio. E o advogado, e tinha advogado ao lado. Aí piorou, né? Porque Aí chancelou o porque silêncio. chancelou, justamente. Como que fica em silêncio? O silêncio é um direito constitucional, é verdade. E pode ser usado em algumas situações excepcionalíssimas. Mas não é a regra. Não é a regra. Nós sabemos, e aí entra a prática do dia a dia, nós sabemos o quanto influencia um silêncio na fase inquisitorial. O juiz pergunta, por que o senhor não falou isso pro delegado? Por que o senhor ficou em silêncio? Ficou em silêncio. Então, mas é um direito constitucional. É um direito constitucional, mas infelizmente aquilo é recebido muito mal pelo Ministério Público e pelo Judiciário, a verdade seja dita. Agora,
É complicado você, diante de um chamamento para explicar, para fundamentar, para documentar, e simplesmente vou permanecer em silêncio. Então você está coberto de razão. É importante. E nós, já abrindo talvez uma frente do nosso bate-papo, Danilo, a questão também das empresas investirem na advocacia penal. Ainda temos resistência. Ou seja, a partir de 1990, com as novas legislações, várias, no sentido de tributário, consumidor, lavagem de dinheiro e assim vai. Nós temos várias legislações que vieram depois desse período, que é a 9.605, que é 98. Enfim, temos aí uma legislação ampla que acabou, de alguma forma, atingindo mais diretamente o empresário. E nós sabemos que esses crimes, muitas das vezes, ele está, e nós podemos resumir, como crimes financeiros. E nós sabemos que muitos crimes financeiros, especialmente crimes contra a ordem tributária, se houver o pagamento do tributo antes da denúncia, nós temos a possibilidade da extinção da punibilidade, ou seja, o Estado atua como se fosse um cobrador de luxo, não é? Então são situações que a gente observa que houve um endurecimento da atividade empresarial, quase uma criminalização do empresário. E o empresário precisa, já vem avançando, mas ainda de forma muito... Porque quando se diz ao empresário, olha empresário, você tem o advogado full service nas áreas do direito civil, na área do direito trabalhista, na área tributária, normalmente são essas. Sim. Quando se fala, olha, mas precisa também um preventivo do criminal, aí ele arrepia. Ele arrepia. Mas as grandes companhias, Danilo, você sabe muito bem isso, porque advoga, eu também advogo para algumas e muitas empresas de tamanho médio para grande, em que já se põe hoje uma contratação de um escritório de advocacia especializado na área penal, mas aí eu vou fazer a tal da subdivisão com o crime comum e do crime empresarial, que eu sempre deixo muito claro, um não é melhor que o outro, não. Sim. Eu falo que o direito hoje é o direito da especialidade, e o direito penal tem especialidades. Não quer dizer que ganha mais do que o advogado. Não, de jeito algum, não é uma especialidade. Então, o direito hoje penal econômico, vamos resumir assim, ele demanda que o empresário tenha a responsabilidade de ter também, dentro da sua proteção, do guarda-chuva jurídico, o advogado da área penal, porque ele pode ser especialista, inclusive, em prevenir a prática criminosa da empresa. E quando a gente fala em prevenção, nós falamos, e não numa situação querida, dolosa, mas pode acontecer, às vezes a visão do advogado tributário, exemplo, numa situação de uma insistência de uma ação anulatória, que possivelmente não vá ter resultado, diante de tudo que se apresentou no procedimento administrativo, talvez ela seja procrastinatória. E esse procrastinatória pode prejudicar o andamento de um procedimento criminal. Eu tive uma situação de uma grande empresa da área de Jundiaí, uma multinacional, em que o empresário é uma pessoa estrangeira e foi surpreendida na Polícia Federal com uma ordem de indiciamento, constava a ordem de indiciamento para ser interrogado na Delegacia de Polícia Federal. Ele ficou, obviamente, assustado com aquilo, e enfim, e depois tomamos pé, que era uma ação anulatória, que o escritório estava insistindo, o escritório tributário, e não tinha a ciência do perigo para uma empresa multinacional que normalmente anda muito correta. Nós tivemos que correr atrás daquilo tudo para poder, de alguma forma, tentar demonstrar ao delegado no sentido de excluir aquele interrogatório com o consequente indiciamento. Então, me parece extremamente prudente, Danilo, que nesta fase, especialmente no tocante à atividade empresarial, que se tenha um trabalho preventivo, não é? Que se faça a prevenção, é a tal da advocacia preventiva penal. Mas eu deixo muito claro isso. A atuação do advogado criminal, mesmo dentro de uma atividade empresarial, é uma atividade que precisa ser muito séria.
A linha é muito tênue. Tanto é que você não pode advogar preventivamente para o crime comum. Sim. Até porque você seria, no mínimo, partícipe, Ou seja, você concorre. Não é? O Código Penal diz lá, quem concorre de qualquer forma para o crime. Então, nesse caso, não dá, não é possível falar em prevenção, em trabalho preventivo dentro de uma organização, dentro de uma situação de crime comum. Na atividade empresarial, sim. Porque dentro de uma mesa eu posso discutir com o advogado trabalhista, posso discutir com o advogado tributário situações que, de alguma forma, aquela medida que talvez seja inócua vai prejudicar o próprio gestor. E nós sabemos hoje a responsabilidade penal do gestor empresarial. Haroldo, você sabe que, te ouvindo, me vem em mente uma situação. Esse advogado que faz esse papel, que você faz muito bem, que trabalha no cotidiano da empresa, um acompanhamento, uma consultoria mensal, a empresa surge a demanda, a empresa te liga. Por exemplo, uma coisa muito comum, que o empresário não vê. Um empregado que praticou um crime contra a própria empresa. Um exemplo, tá? Ou um empregado que praticou um crime dentro da empresa. Eu tive um caso de um assédio sexual dentro da empresa, uma empresa grande em Cubatão. A empresa quase perdeu o contrato com a Petrobras por conta desse fato, foi aberta uma sindicância interna e tal. Se tem um advogado criminalista que trabalha nessa parte preventiva, essa prevenção pode ser não necessariamente antes do fato, mas antes de instaurar um procedimento que gere uma repercussão ruim para a empresa. Então, lógico que o preventivo que a gente está acostumado, a gente fala, é aquele preventivo para evitar o fato, né? Para evitar que ocorra esse fato. Mas muitas vezes o fato ocorreu, mas a persecução criminal não ocorreu. Então, o empregado, exemplo, desviou algum produto do estoque da empresa. O empresário pega, manda embora, faz um boletim de ocorrência, não fez uma apuração interna, não colheu ali outros empregados como testemunha. O que esse empregado, esse trabalhador demitido vai fazer? Faz um boletim de ocorrência por calúnia contra a empresa e entra na Justiça do Trabalho. Pronto. Se tivesse consultado o doutor Haroldo Cardelli, ele ia falar, calma, já descobriu que foi ele? Quem que nós temos de prova aqui? Vamos fazer um procedimento interno sigiloso? Uma orientação de uma situação básica. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Essa é uma situação comum, não é, Danilo? As empresas que eu atuo preventivamente na área penal, empresarial, eu tenho como regra, ou seja, a minha relação com a área trabalhista é nesse sentido. Qualquer providência em relação ao funcionário, vamos nos reunir antes e avaliarmos. Seja uma demissão por justa causa, seja uma demissão não por justa causa, essa com menos importância, mas qualquer afirmação dentro de uma demissão, ou seja, dentro de uma investigação prévia, até administrativa, para se amanhã eu tive um caso que se acusou depois a empresa de coação, de constrangimento ilegal, até mesmo de extorsão, é muito sério. Então, no calor da causa, às vezes, administrativamente, uma empresa atua e amanhã acha que aquilo fica somente dentro do aspecto laboral, ou seja, somente da esfera trabalhista. Sim. E a gente sabe, né, Danilo? A gente sabe porque atuamos diariamente, nós sabemos que o direito penal hoje é muito utilizado. Falamos aqui da questão tributária, é uma realidade, mas o direito penal ele é utilizado hoje como moeda de troca, especialmente em questões envolvendo família, Lei Maria da Penha, situações de assédio sexual, de assédio moral, enfim, sempre o direito penal tentam resgatar o direito penal, porque a espada da justiça criminal é pesada, é muito mais pesada, é muito, né? Nós temos as questões das responsabilidades objetivas, né? Para quem não sabe, a responsabilidade objetiva é justamente responsabilizar, especialmente dentro de uma atividade empresarial, aqueles que não exercem uma atividade de frente dentro da empresa. Um sócio cotista, um sócio que não tem competência administrativa, às vezes a atividade dele é só na área comercial, e tantos outros casos de responsabilidade. E nós, infelizmente, assistimos diariamente denúncias, não é?
imputando responsabilidade objetiva de quem, obviamente, não tem qualquer relação dentro da atividade de gestão dentro de uma empresa. Nós passamos pelo Brasil, tivemos a questão da própria Lava Jato, em que várias teorias surgiram, teoria do domínio do fato, enfim, uma série, não é, de teorias que vieram. Cegueira deliberada. Cegueira deliberada. Hoje prevalece, pelo menos é o entendimento, que é a figura do garante, não é? A figura do garante é esse, e o garante é quem é o responsável pela empresa. Então é importante que o empresário saiba que o simples fato dele ser o diretor-geral de uma grande empresa, mas se lá embaixo alguém cometer algum crime, eu preciso analisar toda essa cadeia para saber se o garante, se o gestor principal, se ele adotou todas as medidas necessárias de cautela para que aquele crime não tivesse acontecido, né? Então, isso está dentro dessa vertente da necessidade, Danilo, de que o empresariado, ele acorde, que ele entenda isso, que os escritórios que atuam nas áreas de full service também mostre para ele a necessidade de uma atuação especial de um escritório, mas repito, de um escritório que tenha a expertise nessas áreas. Como eu disse, essa área não é mais do que o crime comum, de jeito algum. São iguais, mas é uma questão de especialidade. Sim. Várias e várias áreas do direito foi se abrindo várias especialidades. O direito penal não é diferente, não é? Hoje nós temos a especialidade de direito penal, em alguns casos, né? De áreas até sub-áreas do direito tributário penal. Sim. Temos tantas outras. Se você for falar de crime contra o sistema financeiro, às vezes é uma área quase que específica. Você tem várias criminais especializadas. A gente tem Sim. a Barra Funda, a primeira e a segunda. Você tem órgãos do Ministério Público, estadual e federal especializados. Você precisa ter uma advocacia especializada. dúvida. Senão você não consegue combater numa paridade de armas adequada a exercer uma boa defesa para o seu cliente. E mais, né, Danilo, voltando nessa questão dos crimes empresariais, especialmente crimes econômicos, quando eu falei da necessidade de termos uma visão mais proativa do inquérito, que normalmente esses inquéritos são lastreados por RIFs, por LABs, enfim, por uma série de documentos fiscais, representação fiscal para fins penais, que é encaminhado pelo fisco, enfim. Aqui entra quando eu disse que a gente tem a necessidade de ter suporte de outras áreas, pareceres, enfim, uma série de situações. Eu acho que é fundamental, salvo se o cliente não tiver o mínimo de condição. Eu não posso entrar nessa briga se eu não tiver a assistência de uma contabilidade, de um auditor. Eu não faço isso no meu escritório se eu não tiver à frente alguém que consiga enfrentar tecnicamente questões, por exemplo, de ordem tributária e contábil. Como nós também, às vezes, precisamos, quando falamos do tributário que precisa da visão do penal, muitas vezes no penal eu preciso da visão do tributário. Ajuda para o tributarista. Sim, essa interface é fundamental. Então, hoje você necessita, por uma atuação nessa área específica que eu digo, mas também no crime comum, em algumas hipóteses, eu posso ter a necessidade de um parecer, de uma habilitação de um assistente técnico psiquiatra, por exemplo, em que ele pode apresentar quesitos a um exame junto ao ML que faz o exame de psiquiatria, você pode apresentar quesitos, eu posso apresentar pareceres, enfim, seja na sua defesa, não é? E também quando você, de alguma forma, representa o autor ou a autora em relação àquela prática delituosa que aquela pessoa tenha sofrido, né? Haroldo, você sabe que me vem à mente aqui uma importância muito grande para que os empresários invistam nessa defesa na fase de investigação. Primeiro, que já há algum tempo esse compartilhamento de informações entre órgãos públicos e o acesso à informação expõe demais a vida pregressa e a vida, os registros criminais de qualquer pessoa, né? Então, é muito comum, outro dia nós tivemos um caso de escritório, um diretor de uma empresa do setor automobilístico, que ele foi contratado por uma outra empresa concorrente de um outro
de uma outra marca, e que o compliance dessa outra empresa quis saber, mas o que é esse procedimento criminal? Que era um crime tributário que ele estava respondendo da empresa anterior. Então, assim, veja o tamanho do problema que esse compartilhamento de informações ele gera em situações de crimes de um modo geral, mas para o empresário, que muitas vezes, ou algumas vezes, o empresário pode até não ir preso. Mas o fato dele não ir preso, receber uma condenação criminal, ter que prestar serviço à comunidade, e depois aquilo impedir ele de uma possível contratação com o BNDES, né, de você ter que vender um imóvel, e muitas vezes o comprador de imóvel vai pedir, evidentemente, as certidões, hoje se pede até certidão de distribuição forense, e descobre lá, pô, que você está respondendo a um processo criminal X e que o Ministério Público está pedindo ali, como efeito da condenação, um valor de reparação mínimo absurdo, que pode recair, inclusive, sobre o imóvel que ele está vendendo para você. Então, eu gosto de fazer isso. Eu falo sempre para o cliente, eu não faço terrorismo, mas eu não passo a mão na cabeça. Sem De falar a vida como ela é, Nelson Rodrigues. Sem dúvida. Isso pode te gerar problema. Então, pode ser que preso você não vá aqui. Primário, dependendo do crime tributário, se o dano não for tão grande, o tempo de não recolhimento não for tão grande, fala, ó, preso você não vai. Mas aqui a gente tem chance de te absolver, se é que tem, mas a gente precisa fazer isso com cautela, porque uma condenação equivocada vai te gerar algumas repercussões negativas que você não precisaria passar por isso. E tem um outro ponto que eu queria já puxar um link contigo, da importância da atuação do advogado por causa da justiça negocial, né? Agora a gente Sim. tem a NPP, né? Tem o NPP que veio para ficar, mas infelizmente ainda nós temos muita resistência do Virou um próprio contrato de adesão. Ministério Público, né? Onde se resiste, mesmo preenchendo os requisitos, pena mínima não superior a 4, a reparação do dano, especialmente nos crimes tributários em que você demonstra que você não pode reparar o dano, tendo em vista que o débito tributário é muito grande, então ele resiste em oferecer, mesmo você não podendo pagar, mas ele põe como condição o pagamento do tributo, ou seja, você vai pagar o tributo, não precisa da NPP, extingue a punibilidade, né? Enfim, eu acho que a justiça negocial, tanto na Lei 9.099, que nós já tínhamos em vigor desde 95, especialmente no tocante à questão da transação penal e da composição civil, que antecede a própria transação nos crimes de ação penal privada e pública condicionada, que pode existir a composição, que inclusive pode versar sobre qualquer coisa, não só em relação a dinheiro. E o ANPP, que me parece que veio em boa hora, é uma boa alternativa, especialmente para o sistema penitenciário que nós vivemos, que muitos não querem cutucar essa ferida, que é um problema sério, que está relacionado sim ao aumento também da criminalidade do país, mas deixamos esse para um outro momento. Mas eu entendo que ainda o ANPP, especialmente daquele que a lei estabelece, que poderá, e esse poderá sem o dever, e ainda hoje, com uma certa talvez, posicionamentos isolados ainda do judiciário em relação à questão de poder ou se é dever, não é? Infelizmente ainda fica na mão de um promotor único, sem critérios pré-estabelecidos, você tem que ficar na torcida. Se aquele promotor de justiça, não o Ministério Público, e sim o representante naquele ato do Ministério Público, se ele entende que é caso de oferecimento a NPP. Então, acho que realmente também é uma situação que veio e que deva ser muito bem analisada, porque, como você bem colocou, é uma proposta de um acordo, não é? Essa proposta do acordo tem que ser muito avaliados os riscos, especialmente quando você tem ação em andamento tributário, uma ação anulatória, ou seja, tem as consequências de uma confissão, por mais que a confissão seja formal. Isso já foi debatido a nível de tribunais superiores, mas ainda é uma questão que demanda discussões sobre a não confissão na fase policial, enfim, por mais que hoje os tribunais... Confissão não é delação. Não é delação, não confessou na fase instrutória, e os tribunais vêm se posicionando que não há necessidade, que pode ser depois na tratativa do acordo, mas aí nós estamos caminhando ainda, não é ainda um terreno tão sólido, né? Eu acho que passamos ainda por opiniões pessoais
pessoais, especialmente do titular da ação penal, e nós vamos, no dia a dia, enfrentarmos situações de cabimento e que, simplesmente por capricho daquele promotor de justiça, ou a sua opinião pessoal, sem avaliar o contexto geral, não pode oferecer. Eu vi, inclusive, esses dias que saiu uma decisão da segunda Câmara Recursal do Ministério Público Federal, dizendo que a gravidade do crime por si só também não obsta o oferecimento do ANPP, ou seja, já é uma posição da Câmara Recursal do MPF, que muitos falavam em se tratando de crime grave, não há como se abrir uma negociação para eventual ANPP. E me parece que foi importante essa decisão recente, foi de ontem, do Ministério Público Federal, no sentido de que a gravidade do crime não pode ser fundamento legal exclusivamente para se negar um ANPP ao investigado. Que é o que você falou, né? Senão fica subjetivo para aquele procurador da República que analisou aquele Sim. caso. Porque a gravidade em abstrato, ela já faz parte do preceito secundário do tipo penal, né? Sim. Se o crime é grave, o legislador já estipulou uma pena de tanto a tanto. Ou seja, parte do princípio que é uma pena mais alta. Mas se mesmo assim essa pena um pouco mais alta admite a NPP, por que não? Tem uma peculiaridade. E quando o Danilo fala de estratégia, eu sempre falo em estratégia, sabe? Eu acho muito importante essa premissa que você traz do podcast, quando você fala da técnica, da estratégia. A estratégia é fundamental. Em muitos casos, a gente vem constatando que quando você não se manifesta na fase embrionária, que você, obviamente, quando eu falo estratégia, sabe que o seu cliente vai ser denunciado. É uma questão que a gente já tem, e eu acho que só o tempo a gente vai adquirindo isso, né? Você fala, mas como você sabe? Eu sei, eu consigo. Ou pelo menos a expectativa é aquela. Isso aqui vai ser arquivado, isso aqui vai ser denunciado, a gente sabe. A partir do momento que você tem absoluta certeza que ele vai ser denunciado, eu entendo que naquela fase embrionária é importante você já investir ao Ministério Público, por mais que esteja na delegacia de polícia, mas já demonstrar o seu interesse na NPP. Sim. E não esperar que ele ofereça como presente de Natal. Porque em muitos casos, você sabe disso, o Ministério Público oferece a denúncia e como não houve e ninguém falou nada de ANPP, você depois, o juiz recebe, você se manifesta, mesmo antes da RA, mas você atravessa uma petição, mas aquilo não pode ser, o juiz não vai, obviamente, extinguir aquele processo. Eu tive um caso que eu acabei discutindo, e inclusive isso está a nível de Tribunal Superior, que eu disse o seguinte, porque o Ministério Público vem depois e falou, é verdade, cabe sim, ofereço. Não é? Então eu aceito aquilo. Mas eu pedi ao juiz também que determinasse a nulidade do recebimento da denúncia. Sim. Ou seja, mesmo que tardiamente, porque se cabia o ANPP, não poderia ter sido oferecido denúncia. Não, mas aí o promotor se manifesta, não, mas eu não vou voltar, eu estou oferecendo agora. Sim, o senhor está oferecendo agora, mas o senhor denunciou ele. Ah, mas vai suspender. Sim, mas tem uma denúncia, é o que você disse. É a repercussão. Sim. É uma denúncia recebida. Uma ação penal instaurada, né? Que pode gerar problemas de todas as ordens a um empresário, ou seja, qualquer pessoa que seja, não é? Porque a gente sabe que o Instituto Negocial do ANPP deve ocorrer, e a lei diz, quando houver elementos para denúncia. Ou seja, porque se não houver elementos para denúncia, não pode oferecer NPP. Ele tem que se manifestar pelo arquivamento do procedimento apuratório. Se há elementos para denúncia, antes de denunciar, ele diz assim, eu vou denunciar. Pergunte para o investigado se ele quer um acordo de não persecução penal. Esse é o procedimento correto previsto em lei. Então, um detalhe que eu acho que é importante. Você manifestar interesse na NPP no curso da ação penal, em juízo, para o juiz e não administrativamente, eu acho ruim, porque você não sabe o que vai vir do Ministério Público de condições para a CNPP. E se você manifestou interesse, no subconsciente, no inconsciente não, né? No consciente do juiz, se ele tá, através do advogado, manifestando interesse na NPP, esse advogado sabe que uma das condições é confessar. Então ele está disposto a confessar algo, né? Já então, alguma coisa ele fez. Você está entregando que tem uma confissão ali. Muito embora se saiba que muita gente confessa o que não fez para fazer um acordo
de não persecução penal. Essa é uma das grandes críticas, Sim, né? Do Código de não persecução penal. E eu já tive vários clientes que confessaram que não fizeram. Eu tenho feito, Danilo, especialmente em crimes tributários, eu tenho feito, por mais que a gente saiba que a minuta do acordo vem pronta, não é? Eu tenho batido muito na tecla de uma cláusula que diz que a confissão é meramente para fins de aceitação do NPP, vírgula, não tendo qualquer repercussão em qualquer outra área, e especifico. Em várias vezes, posso ter uma certa resistência, mas eu sempre vou ao Ministério Público antes. A maioria não tem criado embaraço. Alguns dizem, não, doutor, mas isso está implícito na lei. Não, não, mas eu quero expressamente no contrato. Eu aprendi, né, pouco que eu sei de contrato, que aquilo que não esteja lá, não adianta você amanhã alegar que estaria implícito. Não tem implícito. O contrato é expresso. Tá implícito, mas vira e mexe a gente vê no conjuro alguma decisão Justamente. combatendo e discutindo essa situação de se utilizar uma confissão Perfeito. da NPP fora Perfeito. da persecução penal. Perfeito. Nós tivemos um caso aqui em comum, em Campinas, que o Nascimento também atuou na área civil, e que foi divulgado pela imprensa total aí de Campinas, dizendo que, explorando a questão da confissão. Logicamente que tinha uma repercussão política, mas pelo fato de confessarem para não responderem uma ação penal, o preço foi caro. Foi caro. Talvez não tenha sido mais caro do que enfrentar a ação penal, mas foi caro. Já foi caro. Foi caro porque se explorou a questão da confissão formal, né? E voluntária. Mas eu acho que tem ficado cada vez mais claro que essa confissão é só para aceitar. Eu acho que precisaria uma reforma nesse ponto da legislação a fim de aceitação. Não vejo qualquer razão para se ter uma confissão que é formal apenas e tão somente, que pouco implica. E você me envia uma proposta, eu digo se eu aceito ou não. Eu não preciso confessar. Não é? É a mesma coisa que nós temos na justiça negocial de pequenas causas, que é a própria transação penal. A transação penal não se discute se fez ou deixou de fazer. O senhor aceita a transação penal? O que é? O pagamento de pena não privativa de liberdade, restritiva de direito, convertida aqui em pagamento disso ou daquilo, que normalmente é assim que se dá. Sim. E lá não se discute se fez ou deixou de fazer. Ninguém pergunta, olha, o senhor cometeu o crime? Não, cometi, não cometi. Não se discute. Veja que interessante. Sim. Mas no ANPP exige essa confissão que, para mim, ela não combina com o instituto da negociação, que é o ANPP. Você sabe que a gente falou bastante de estratégia. E eu aprendi uma estratégia com você há muitos anos atrás, que hoje eu vejo que se utiliza, escritórios profissionais que tem já algum gabarito, você vê que utiliza essa estratégia, mas que não se via antigamente. E você foi a primeira pessoa que eu ouvi isso lá atrás e gravei. Vou contar agora. E quem está tendo o privilégio de nos ouvir vai aprender essa estratégia. E você me contou ela, não foi nem no ambiente de trabalho, foi algum bar tomando algum chopp, algum Campari. Um caso de repercussão, que evidentemente aqui a gente não cita nomes, mas foi um caso de muita repercussão. Eu não me recordo ano, tá? Faz pelo menos 15 ou 20 anos. E que o que você me ensinou, e a gente faz isso lá no escritório, viu? Quando é o caso e é cabível, ao final da investigação, logo depois que o delegado relata o inquérito, e aí demanda aquela atenção do advogado, e nessa época que você mencionou isso, os inquéritos não eram digitalizados, ou seja, você precisava estar acompanhando na delegacia, né? Ou então ir no fórum para ver se aquele inquérito já foi encaminhado para o fórum. Você falou, quando é o caso e há a possibilidade de requerer a promoção de arquivamento ao Ministério Público, mostrar para o Ministério Público, olha, não tem embasamento, que você fazia uma petição. E quando o Ministério Público oferecia essa denúncia, mas ela ainda não havia sido recebida pelo juízo, e aí entra aquele caso, você já sabe que eu estou falando? Sei qual é. Você fazia uma petição e aí você contestava a denúncia.
contestava no sentido lato, leigo, você impugnava aquela denúncia e falava, juiz ou juíza, não receba essa denúncia por conta disso, disso e disso. E você conseguiu que a juíza não recebesse uma denúncia de um caso extremamente notório, que teve uma repercussão enorme, teve busca e apreensão, não me lembro se teve prisão ou não. Muito, grandes Era um empresários. empresário gigantesco da região, né? E que a gente sabe que para o juiz não receber uma denúncia é 50-1, né? E eu aprendi isso. E foi uma coisa que a gente usa no escritório. E eu vou te falar que tem cabimento. Lógico que você não faz isso para caso que você sabe que tem pé em cabeça, né? Senão você perde credibilidade, inclusive. Sim. Mas essa dica de estratégia você deu para mim já há muitos anos atrás. Tem alguma outra que você quer dar para mim agora como dica e para todo mundo que nos ouve? Essa Pode ser de ação penal, de interrogatório. Eu vou resumir essa, que é muito importante que você traz, e é importante que os novos advogados que realmente atuem nessa área saibam. E você colocou bem, é a questão de postura. Não é em qualquer circunstância. Há situações necessárias. Não é? Esse caso específico, eu gosto de fazer uma manifestação entre quando eu tenho argumentos, entre um relatório e a manifestação do MP, mas como? Não requerendo nada, eu não tenho que requerer. A opinião delicti é do Ministério Público. Eu apenas e tão somente entro, e nós conhecemos como são os promotores de justiça, no sentido de não buscarmos invadir a esfera de análise deles, do titular da ação penal, domínio litis, é no sentido de trazer argumentos do que foi apurado, mas sempre com muito dedo. Nesse momento é oportuno, porque se você passa de algum limite, você vai receber ali um freio. Sim. Ou seja, o advogado está fazendo defesa, não é nesse sentido. E essa circunstância que você diz, isso para mim é fundamental. Atuo muito em relação a isso. Quando eu tenho uma denúncia, esse caso foi uma denúncia é de 70 laudas. Eu li a denúncia, não entendia. Falei, mas acho que eu estou com a cabeça, não estou conseguindo. E não entendia. Coloquei o pessoal do escritório, ninguém conseguia entender a denúncia. Eu falei, não tem o que fazer. Eu vou ter que falar com o magistrado. E as pessoas precisam parar de ter medo de falar com o magistrado, mas também precisam ter cautela. Você não chega no meio de uma audiência, antigamente quando era presencial, no meio da audiência para querer despachar, explicar para o juiz e falar que você tem prerrogativa. Isso não existe. Isso não existe. Você deve procurar um magistrado quando o magistrado puder atendê-lo. Não é? Isso não é nenhuma ofensa, nenhuma violação à nossa prerrogativa. Não é? Enquanto você está com um caso, o juiz tem 20, 30 ali. Então você precisa ter essa cautela para chegar para o juiz, contar para o juiz. E essa é uma parte muito importante, Danilo. Eu tenho ciência total de que um dos momentos que o juiz mais analisa um processo criminal, tirando a sentença, porque ali ele vai decidir se procede ou se não procede, um dos momentos, porque nós temos os despachos interlocutórios mistos, mas o despacho de recebendo a denúncia, eu posso afirmar aqui que é um despacho que o juiz, eu sei que muita gente não acredita, vai dizer, não, o juiz, né, é cartório que faz, já recebeu. Não é bem assim. Não é bem assim, eu não concordo com isso. É um momento crucial, é o momento que aquilo vai se transformar numa ação penal, não é? É ali, como eu disse, é a largada. Então, nesse momento, se você tiver elementos para demonstrar para o juiz que é caso de rejeição dessa ação, você deve fazê-lo, mas deve fazê-lo nesses termos, não uma defesa, mas sim no sentido de demonstrar ao magistrado que aquele caso não deve prosperar e dar seguimento a uma ação penal. Entre outras dicas, Danilo, o que eu posso dizer, especialmente, a gente já sabe, são situações até fáceis de entender, dentro da ação penal, não é? A fase da ação penal, que é a tal da resposta à acusação, que antigamente era a defesa prévia, que era o primeiro ato do processo depois do interrogatório, da citação, interrogatória e prévia. Hoje em dia o legislador andou bem, jogou obviamente a RA, mas nós sabemos também que esse momento não são todos os juízes que apreciam, não é? Já está implícito naquele juiz que ele vai querer a instrução do processo. Então é preciso reavaliar em algumas situações se é caso de investir naquela RA, muitos casos sim,
especialmente quando nada vai se produzir na instrução, quando não tem rol de testemunhas, quando a documentação já foi juntada, ou seja, quando você percebe que aquela instrução não vai resolver nada. Então, nesse caso, é importante investir numa RA e despachar com o juiz na RA, explicar para o juiz que aquela instrução não vai ser levada a nada. Então, nesse caso, eu acho muito importante você investir na RA, trabalhar com parecer jurídico, logicamente, vou repetir, demanda custo, depende do cliente, da causa, mas é uma situação que eu uso demais pareceres jurídicos em fase de RA. Para quê? Para que o juiz eu preciso dar alguma coisa para ele diferente, porque ele já recebeu a ação. Eu tive um caso aqui em Campinas, que foi muito interessante, uma decisão maravilhosa do juiz, que ele usou aquilo que juridicamente até é discutível, a rejeição tardia da denúncia, ele rejeitou, depois da MRA. Ele rejeitou, dizendo que a documentação, inclusive é um caso que a colega, a Beatriz, esteve aqui no seu programa. Legal. Ela atua na área de família, eu faço a parte criminal. Ela teve acesso a essa decisão em que o juiz, então, rejeita tardiamente a denúncia. Então, é importante apreciar cada fase. Eu vou repetir, acho que pela quinta ou sexta vez. Estratégia. Outra situação que eu gosto de dar uma dica é a questão do habeas corpus. O habeas corpus se coloca aí como, não é? A gente aprende na faculdade, eu ensinava que o habeas corpus não é o remédio constitucional que garante o direito de ir e vir, aquela coisa toda, né? Gente, o habeas corpus é o remédio mais perigoso a ser utilizado numa defesa criminal. O habeas corpus, eu falo que dou o exemplo do antibiótico. Quando você toma muito, não é, um antibiótico, ele acaba perdendo o efeito, né? Eu dou esse exemplo desde os bancos acadêmicos. É a mesma coisa. Não utilize habeas corpus para qualquer coisa. O habeas corpus não é a solução para isso. O habeas corpus hoje já tem um olhar torto para o habeas corpus, seja no STJ, seja no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas Cardella, se nós temos milhares de habeas corpus, é porque as decisões são abusivas. É verdade, pode acontecer isso, mas nós temos que avaliar os riscos de uma decisão de um tribunal que já olha para o habeas corpus meio que torto. Sim. Então, avaliem, não prometam para o cliente a impetração de habeas corpus como solução dos problemas. Eu digo o seguinte, habeas corpus só se impetra quando sei que eu vou ganhar. E aí vem de novo, mas Cardella, você tem bola de cristal? Não é questão de bola de cristal. Todo habeas corpus que você impetra, você sabe se os elementos que foram decididos e os elementos que você está utilizando na sua impetração, se são passíveis de reforma no tribunal. Por quê? Porque às vezes, ou na maioria das vezes, quando se tem uma negativa, não é? Uma não concessão da ordem, a denegação da ordem, você piora a situação instrutória. O juiz cresce, né? O juiz tem uma decisão... Eu já me deparei com uma advogada aqui em Campinas, que eu logicamente não vou dizer o nome, em que ela impetra o habeas corpus para trancamento do inquérito policial. Que nós já sabemos que o trancamento do inquérito policial é uma figura que, academicamente, eu posso dizer que é possível. Mas eu vou dizer... É aplicável para situações, sei lá, teratológicas, enfim, não é o caso. Sim. Não se... inclusive eu sou contra a figura do trancamento do inquérito. Eu falo que se tranca o indiciamento, sustação do indiciamento, porque aí sim o paciente sofre constrangimento legal. O simples fato da existência do inquérito, porque não existe inquérito contra alguém. O inquérito apura fatos. Então, eu sempre fui, inclusive, totalmente contrário que não se admita, salvo em situações, como eu disse, muito excepcionais, nós falarmos em trancamento do inquérito. Eu acho que é muito mais sustação do indiciamento, porque o indiciamento é o único ato, me parece ali, que pode gerar um constrangimento legal. Ainda dentro dessa fase do inquérito, como dica, nas grandes operações, Danilo também atua muito, você sabe que hoje as medidas cautelares, antigamente se utilizava muito das quebras de sigilo telefônicos. Hoje em dia as pessoas usam aplicativos. Então, hoje em dia, o importante é aprender o celular.
a apreensão do celular. E com a apreensão do celular, documentos, computadores, vem, infelizmente, algumas medidas que eu combato muito esse tipo de decisão, mas infelizmente é uma febre que assola também o judiciário, que são as medidas assecuratórias, não é? Hoje não existe uma grande operação, ou não precisa ser tão grande operação assim, mas uma operação, seja do Ministério Público, seja da Polícia Federal, seja da Polícia Civil, que não se tenha um pedido de sequestro, de bloqueio de bens, enfim, uma série de situações que acabam, inclusive, na seara empresarial, paralisando a atividade empresarial de alguém. Porque a partir do momento que você tem uma empresa, você bloqueia aquele acesso às contas, o dinheiro bloqueado, fluxo, estacionamento de carro, prende todos os documentos, os carros do estacionamento, e assim vai, você fecha. Quando não atividade empresarial, né? Sim, e também há essa possibilidade, inclusive legal, da suspensão da atividade empresarial. Então, é muito arriscado, é preciso, como eu disse, que o empresário tenha essa visão preventiva, que não incorra dolosamente numa conduta criminosa. Por quê? Porque os apenamentos também dos crimes econômicos, sejam lá eles, e aí podemos falar tantos, crime contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, descaminho, contrabando, e todos os crimes que a gente possa aqui trazer, que são crimes que de alguma forma estão interligados a uma atividade empresarial. Nós sabemos que esses crimes, por mais que a gente sempre tenha aquela máxima, até 4 anos não vai, converte, e não sei o quê, muito bem, é uma realidade, mas nós já estamos vivendo uma onda de aplicação de penas para crimes nessa atividade, crimes que extrapolam penas altas. Eu recebi há pouco tempo atrás um cliente, não fiz a defesa dele, fui procurado para fazer um recurso. Então, é um caso de Ribeirão Preto. Eu recebi, então, a sentença... e a sentença aplicou num crime tributário 5 anos de prisão, né, do artigo 1º, ou seja, aplicou a pena máxima, praticamente aplicou a pena máxima, quando nós, semiaberto, fez de propósito para fugir dos 4, e nós sabemos que isso é totalmente ilegal, tendo em vista que trata-se de primário, aquela coisa toda, não é? Já uma convergência em relação à aplicação de pena média ou máxima em relação à primariedade, aquela coisa toda. Mas foi feito lá, talvez, de maldade. Ou seja, e agora nós temos que recorrer dessa decisão. E mais, eu também tenho algumas críticas às decisões hoje em segunda instância. Eu acho que os tribunais, eu sou da época do TACRIM, do Tribunal de Alçada Criminal, e nós tínhamos os TACs, o TACRIM e o TJ. E, infelizmente, acabaram, não é, com a reforma do judiciário, foi extinto os TACRIMs. E o TACRIM, Danilo, era um tribunal especializado na área penal. Então, todas as câmaras criminais do TACRIM eram de especialistas penalistas. Depois que houve, com a reforma do judiciário, e todos se tornaram ali, então, a maioria desembargadores, foram feitas as divisões das câmaras de direito privado, Câmara de Direito Público, Câmara de Direito Criminal, e ali houve uma mescla. Então, isso não é crítica nenhuma, mas eu digo o seguinte, você não tem especialistas. Então, você é um desembargador, foi para a Câmara Criminal. Às vezes, a sua formação não te habilita aquilo. Então, acho que com isso gera uma certa fragilidade no tribunal de segunda instância, especialmente quanto à especialidade do julgador, e que me parece que isso seria fundamental para que tivéssemos decisões alinhadas. Inclusive, nós sabemos das críticas que o STJ vem fazendo ao Tribunal de Justiça de São Paulo, especialmente no tocante ao não cumprimento de decisões, não que se tenha hierarquia, não existe, mas qual o papel do STJ? O papel do STJ é a uniformização da jurisprudência brasileira. Ou seja, esse é um papel de tribunal superior, uniformizar. O Brasil é muito grande. Eu não posso ter decisão aqui, tribunal lá na Bahia outro, no Rio Grande do Sul outro. Sim. Isso aqui viraria a casa da mãe Joana. Então, diante dessa complexidade que é o território brasileiro, e também culturalmente, enfim, uma série de
nós precisamos de um tribunal que vai pacificar, que vai uniformizar. E o tribunal, o STJ, vem fazendo o seu papel, é um tribunal que eu particularmente gosto muito. Infelizmente tem uma queda aí de braço com o Tribunal de Justiça, tendo visto que o Tribunal de Justiça não adota alguns posicionamentos já pacificados Já sedimentados pelo STJ. Meu irmão, eu tenho uma pergunta que eu deixei pro final, que eu estou extremamente curioso para saber o que você vai me dizer. E quero te contar, assim, para mostrar a importância dessa pergunta. Eu tenho um canal, no nosso podcast, ele roda no Spotify, Conclusos, ele roda no meu canal do YouTube. E é um canal que eu já criei há um tempo, já há alguns anos, talvez 10 anos. E eu tenho um vídeo que eu gravei de forma amadora, eu era bem mais cabeludo naquela época, que é um dos vídeos mais assistidos do YouTube, inclusive comparando com esses vídeos do Conclusos já, esses episódios do Conclusos, que é a minha posição sobre um ponto que eu quero te perguntar agora. E gera muita curiosidade do pessoal. Seu cliente te pergunta, doutor, se eu for com você na delegacia, vai parecer que eu sou culpado? Eu quero que você... Eu estou fazendo a pergunta como o cliente faz para nós, como o advogado parceiro nos pergunta, mas será que não é melhor ele sozinho? E eu estou perguntando para quem já foi delegado. Então eu quero que você me diga aqui, você acha que o cliente ir na delegacia acompanhado de advogado parece que ele é culpado? O delegado, o escrivão vai olhar para ele como culpado? O juiz e o promotor depois vai olhar para ele, é culpado? Foi lá com o advogado? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu não tenho dúvida em responder. A pergunta foi para fechar com chave de ouro, hein? Não tenho dúvida em responder. É uma verdadeira irresponsabilidade comparecer numa delegacia de polícia sem ter um conhecimento prévio. Quem faz isso é o advogado, às vezes com necessidade de munido de procuração, porque o processo também, a maioria hoje é digital, enfim, mas é de uma irresponsabilidade qualquer, Gigante. não é gigante, você se aventurar, se arriscar, porque, como eu disse lá no começo do nosso bate-papo, estratégia. Então, você desavisado, quantos casos nós pegamos e fui procurado depois que a pessoa foi, e nesses termos, eu fui lá porque achei que não era nada, e não sei o que e tal, eu falei, puxa vida, mas você foi irresponsável. Então, Danilo, eu concordo com a sua posição, não tenho dúvida alguma, não é? A resposta é muito fácil, porque não há como se deixar que alguém oriente a ir sozinho numa delegacia com essa impressão, estou indo com o meu advogado porque então estou sendo acusado, não é isso. O advogado está lá para orientá-lo, não é? Que é a análise técnica do que se tem. Se você foi chamado, existe algum procedimento, no mínimo apuratório, não é? Então, naquele momento, é importante que saiba quais são os elementos. Mesmo você falar para falar a verdade. E fala, justamente. Porque toda a verdade precisa estar no papel. Justamente. Então, não vejo qualquer dúvida na resposta, sim, sempre. E faço aquele adendo que falamos no programa, que advogados que não tenham uma experiência da área também não se aventurem. Que digam ao seu cliente que ele procure um advogado da confiança dele, ou ele indique alguém que ele confie, enfim, tanto faz. Mas se o cliente não quiser, não vá. Mas não vá também com um advogado que não milita na área, porque parece fácil, mas não é. As consequências de um depoimento mal dado assinado pelo advogado é terrível. Eu tive um caso grande em que o advogado era um caso de um crime de contrabando e o fato tinha acontecido 1 mês, 2 meses antes, foi muito rápido o chamamento dele e ele compareceu com um advogado que não era da área e o advogado sugeriu para ele dizer que não se lembrava de nada, quer dizer, é uma péssima orientação, E assinado por advogado. E assinado por advogado, quer dizer, então depois, durante a instrução, que eu assumi o caso, depois conseguimos até um NPP no decorrer da sessão, mas foi uma situação muito interessante, porque eu perguntei para ele, mas como você disse que não sabia de nada? Não é? Então, porque o fulano falou, eu falei, o advogado estava junto, eu falei, me desculpa, mas isso não é estratégia péssima, e isso pode prejudicar. O que eu ia falar ainda, Danilo, se você me permite,
a questão da postura do advogado na delegacia de polícia. Falamos de estratégia, eu quero falar de postura. O advogado tem que ser, quando vai a uma delegacia de polícia, ele tem que estar alinhado. Eu vejo que alguns colegas vão na delegacia, camisa aberta, peito aberto, camisa dobrada, Com a roupa pronto pro happy hour. sem gravata, pronto pro happy hour. Não se faz isso. Mas não é uma audiência. Não se entra. Nunca entrei numa delegacia de polícia sem terno e gravata, sem paletó e gravata. Não se faz. Eu que eu conheço a grande maioria das pessoas que lá estão, mas não se faz isso. Ali, e alguém pode falar, puxa, mas aí é querer elitizar. Não, elitizar não. Você não precisa estar com a gravata italiana, um paletó de alfaiataria, Mostrar nada respeito, disso. né? Você pode estar simples, não é questão de luxo. A questão é de estar como advogado. O advogado tem que estar trajado. E eu vejo muitos casos, porque eu passei uma situação dessa como delegado de polícia. Quando fui, estava na minha delegacia, chegou um sujeito e ali ele começou a falar e eu falei, olha, agora não tenho tempo, alguma coisa assim. Achei que era alguém que foi lá pedir informações, que não era, enfim. Aí ele falou, eu sou advogado, quer dizer, eu fiquei, né? Eu acho que ele que teria que ficar com vergonha, mas eu que fiquei. Falei, pois não, ô doutor, desculpa, tal, mas não tinha. Então, o advogado tem que ser assim, tem que ser incisivo, tem que ser respeitoso, eu com pessoas que eu tenho até convivência, eu sempre chamei de doutor, Sim. sempre coloquei no meu lugar, eu espero, se está sendo ouvido, eu espero terminar. Eu acho que isso é super importante para uma geração mais nova e que talvez não tenha aprendido essas situações corriqueiras do dia a dia. O advogado tem que ter postura. E a postura é importante para ser bem recebido, para ser respeitado e para que eu possa exigir as minhas prerrogativas, que nada mais é do que um direito que eu tenho para exercer a função de advogado em nome de alguém, porque a prerrogativa não é do advogado, é do meu cliente, não é? Eu apenas estou ali representando o meu cliente. São garantias para que eu possa bem representá-lo. Então, o advogado que fique também aqui dentro desse bate-papo, essa minha observação, acho extremamente importante postura e mais, escrever no mínimo bem. Sei que é difícil, alguns têm alguma facilidade, outros não têm, mas busque treinar. O juiz observa muito isso, o delegado observa muito isso. Se você tem dificuldade, vai treinando, vai buscando, mas não faça uma manifestação de qualquer jeito, mal apresentada, toda grifada, letras garrafais. Vá buscar tipografia, vai ver como que a coisa está sendo utilizada hoje. Você fala muito nisso hoje. Se busque, não é? Porque a pior coisa do mundo... Eu recebi uma petição de um caso de uma parte contrária, né? De uma queixa-crime, e fui lá olhar a petição do colega que estava fazendo a outra parte, toda rascunha, tudo rabiscada de vermelho, aí tinha vermelho, tinha verde, aí tinha letras desse tamanho na petição. Uma confusão, Danilo. Então eu chamo a atenção, o advogado tem que ser sóbrio. A petição dele teve que ser gostosa de ler, tem que ter desenvoltura, e isso é fundamental, porque isso faz parte da aquisição do respeito, seja da autoridade policial, seja do Ministério Público, especialmente do juiz e também do desembargador e ministro. São essas, pelo menos, as minhas considerações que eu, no meu dia a dia, aprendi e venho aprendendo todos os dias. Meu irmão, é sempre maravilhoso te ouvir. Fico orgulhoso do podcast, poder te ter aqui, poder te ouvir, aprender com você novamente. Foi um prazer enorme. Tudo que é bom passa rápido, a gente ouve, inclusive em podcast passa rápido. E eu queria dizer que eu estou muito feliz. Fazia tempo, a gente comentou antes de começar, que fazia tempo que nós não nos víamos pessoalmente, que as redes sociais nos enganam, nos ludibriam, porque a gente fala pelo WhatsApp, vê no Instagram, parece que está convivendo e não está. Então, fiquei muito feliz de te ver. Quero já fazer um convite para você voltar aqui, a gente escolher um outro tema, tá? Quero falar com você de sustentação oral nos tribunais. O rei da oratória aqui, não vamos falar sobre isso. E quero te agradecer firmemente, fortemente por você estar aqui. Obrigado, Danilo. Para mim, você é um irmão, é uma pessoa que eu admiro, tanto como pessoa, você, a Raquel, sua família.
e a sua atuação como advogado, que, como eu disse, desponta como um grande advogado criminal, combativo, inteligente, estudioso, zeloso, responsável, respeitado. Então, que você continue na sua trajetória como advogado criminal e que agora, à frente do podcast do Conclusos, você tenha ainda mais sucesso, eu tenho absoluta certeza, porque você tem credibilidade. E para que as pessoas assistam um podcast, percam o seu tempo assistindo, é necessário que se tenha credibilidade, coisa que você tem de sobra. Então eu agradeço o carinho, a amizade, a fraternidade e sua generosidade de abrir esse espaço e conversarmos um papo. Foi um papo gostoso e que, obviamente, estou sempre à disposição. Foi mais uma vez para mim uma grande felicidade, porque realmente quando você iniciou algum mês ou 2 meses atrás, você tinha enviado uma mensagem, falou que ia me convidar. Eu já havia assistido tanto da Beatriz quanto do Pellegrini, depois do sócio do Pellegrini, não foi? Não é do sócio? Roberto, sócio, o Reinaldo. O Reinaldo, que é um querido amigo. O Cury. Enfim, o Cury. Enfim, então algumas personalidades, amigos queridos, grandes advogados também que aqui estiveram. Então, sempre à disposição, vai ser sempre uma grande alegria receber o seu convite e vir aqui para batermos um papo sobre questões do direito penal. Obrigado, meu irmão. Meu irmão, obrigado. E você que nos assistiu, nos ouviu, se entendeu e achou que hoje foi muito proveitoso esse episódio, compartilhe com um amigo, com uma amiga, com algum colega do direito que possa usufruir desse conhecimento. Coloque lá nos comentários uma sugestão de temas para a gente trabalhar aqui no Conclusos. E até o próximo episódio. Conclusos, um podcast sobre ética, estratégia e técnica no direito. Até o próximo episódio. Um abraço a todos.